Olá, começa aqui o Religare, Conhecimento e Religião. A presença da religião e da mística em porções significativas da literatura moderna, nos ideais do escritor Dostoiévski. O nosso convidado de hoje é o teólogo Jimmy Sudário Cabral, da Universidade Federal de Juiz de Fora, do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Religião. Ele veio para falar sobre o assunto nesse segundo programa da série sobre mística, religião e sociedade. Muito obrigado por você ter continuado conosco, Jimmy. Acompanhe as notícias do Religare pelo site da TV Horizonte. O nosso endereço é www.tvhorizonte.com.br/religare. Na página você acessa os vídeos das entrevistas, fica sabendo sobre o que acontece no programa. Nós estamos também nas redes sociais. Procure por Religare, Conhecimento e Religião e deixe os seus comentários para a nossa equipe. Bom, nós falamos sobre a temática geral, modernidade, religião, mística, no programa anterior, com base no livro, né, que você organizou com a professora Maria Clara Bingmer. Eu gostaria de, no programa de hoje, conversar especificamente sobre a sua contribuição nesse debate a partir de Dostoiévski. Uhum. As questões que Dostoiévski levanta sobre a religião fazem parte da sua experiência religiosa? É uma pergunta... Isso brota daí? É uma pergunta difícil, assim, talvez eu podia usar o Otto Maria Carpo, né? É um grande dostoiévskiano brasileiro, né? E ele fala assim, você não lê Dostoiévski como você lê, por exemplo, Flaubert, né? Você não lê o Dostoiévski como você lê algum autor moderno que não tem preocupação religiosa. E aí ele tem uma expressão muito legal, muito bonita, que ele fala, você sempre lê Dostoiévski com uma respiração religiosa, com uma suspensão religiosa. Não é possível sair desse universo? Eu acho que não. Dostoiévski. Eu acho que não é possível. Existem tentativas de sair desse universo e tentativas muito significativas. Por exemplo, autores sem nenhuma preocupação religiosa leram Dostoiévski muito bem. Por exemplo, se você pegar, por exemplo, a introdução que está presente em muitas edições dos Irmãos Karamazovs do Freud, Dostoiévski e o Parricídio. Né? É uma tentativa de ler Dostoiévski via teorias psicanalíticas, que são as teorias do próprio Freud, e, de certa forma, vincular esses personagens doentios, né, que é uma expressão que o Tolstói usa em relação ao Dostoiévski, que o Freud usa em relação ao Dostoiévski, ligar esses personagens doentios a uma neurose dostoiévskiana. Então, você percebe aí a postura de um autor que consegue dar etiquetas para a experiência religiosa, neurose. Né? Então, você tem tentativas de instaurar uma destranscendentalização da literatura, do exercício literário de Dostoiévski, vinculando, por exemplo, como uma simples neurose de um menino que teve um pai muito violento, que viu o pai ser morto e essa neurose, de certa forma, ficou sendo tematizada pelo resto da vida em relação à autoridade. Por exemplo, a figura do parricídio, a figura dos irmãos Karamazovs que mata o velho Karamazov, né? A figura de crime e castigo de Raskolnikov que matam a autoridade e reflete a vida do próprio Dostoiévski mesmo, a relação com o pai, a relação com o czar. Dostoiévski era um homem que, em um determinado momento da vida dele, fez uma opção política de se alinhar a uma política mais conservadora contra a demanda revolucionária russa, né? Então, o Freud tenta instaurar uma crítica e vincular isso a uma simples neurose, não a uma preocupação religiosa. Sim, mas os caracteres são religiosos. Os caracteres são religiosos. Que autor... A gente podia fazer uma pergunta, né? Que coloca como epígrafe de um livro, talvez o livro mais... O Freud mesmo falava, o livro mais fodástico, né? Assim, da modernidade, que é Os Irmãos Karamazovs. Quem coloca um epígrafe de João? A epígrafe dos Irmãos Karamazovs, que é um texto do Evangelho de João. Né? O grão de mostarda, o grão tem que morrer para que nasça. Ou seja, é uma epígrafe de uma tradição genuína do Evangelho cristão, que está como pano de fundo do movimento literário do próprio Dostoiévski. Que tipo de religião é a religião em Dostoiévski? Que tipo de experiência religiosa se manifesta ali?
isso é muito controverso. Eu tenho uma opinião sobre isso. Qual seria? É bastante controverso. Por exemplo, a gente estava falando do Freud. O Bakhtin tenta estabelecer uma crítica e dizer o seguinte: não, o Dostoiévski não era um pensador. E quando você diz que o Dostoiévski não era um pensador, e ele era só um artista, no dizer do Bakhtin, ele não tem preocupação religiosa. Então, um artista não tem ideologia religiosa. Então, ele tenta retirar do Dostoiévski qualquer tipo de preocupação religiosa. Mas essa não é a sua linha. Mas essa não é a minha linha. Para escrever Os Irmãos Karamazov, o Dostoiévski foi para o Monte Athos, ou seja, para o centro de renovo da espiritualidade monástica em Optina, na Rússia. Foi um centro de peregrinação. O personagem Zósima, por exemplo, dos Irmãos Karamazovs, é uma tentativa de tematizar a vida religiosa monástica daquele peregrino russo que, de certa forma, faz uma opção religiosa pela tradição exicasta. O que é a tradição exicasta? Que é o refúgio místico da tradição ortodoxa oriental. Toda a reflexão religiosa de Dostoiévski é uma tentativa de tematizar os limites e as possibilidades desse exercício religioso e desse vocabulário religioso da ortodoxia oriental. Não é tão simples porque quando os monges russos e quanto a Igreja Ortodoxa Russa leu Dostoiévski, leu, por exemplo, os Irmãos Karamazovs e viu o Padre Zósima, a Igreja logo já estabeleceu um veredito: isso não é ortodoxia, né? Isso não é ortodoxia oriental. É como se dissesse: Dostoiévski não nos representa. Sim. E isso é ótimo, né? Se sentir desvinculado de qualquer tipo de autoridade eclesiástica é um frescor, né? Isso não significou um problema necessariamente. Isso não significou um problema. Eu acho que potencializou ainda mais, né, o exercício religioso dele e o seu diálogo com a modernidade, de não estar preso a nenhuma etiqueta teológica, mas, ao mesmo tempo, partir desse vocabulário da ortodoxia russa para organizar, tentar. Na verdade, eu acho que o Dostoiévski escrevia para ele mesmo, né, para tentar organizar a sua própria reflexão, a sua própria postura religiosa, né? Depois eu quero falar um pouquinho mais sobre os personagens doentes que o Tolstói falava sobre os personagens dostoiévskianos e o quanto isso está relacionado ao universo religioso dele. É possível identificar uma teologia no pensamento de Dostoiévski? E que tipo, se for o caso, que tipo de teologia poderia ser essa? Eu acho que não. Porque a teologia está sempre vinculado a um determinado conteúdo revelado de uma reflexão sobre uma determinada verdade religiosa positiva. Ou seja, se existe teologia em Dostoiévski, eu gosto muito da expressão que existe uma teologia a partir das escrituras? Não. A partir da igreja? Não. A partir de um conteúdo revelado? Não. Talvez seja a partir de um vácuo, que é o vácuo moderno. E é esse exercício que o Dostoiévski faz com seus personagens, como é que uma consciência moderna reage diante dessa vacuidade e quais são os limites que a consciência moderna tem de enfrentar essa vacuidade sem mentir. E eu acho que quando essas consciências explodem, como a consciência do Ivan Karamazov, como a consciência do Raskolnikov, né? O Dostoiévski consegue tematizar os limites da consciência e da subjetividade moderna e, fazendo isso, ele faz uma espécie de reflexão religiosa sobre a condição humana, uma antropologia religiosa, vamos dizer assim, e dentro desse universo, dentro desse vocabulário, há sim, e aí contradizendo a minha fala, uma certa reflexão teológica. Mas existe algum tipo de aproximação de teólogos, ou um certo tipo de teólogos, ou com um tipo de preocupação teológica que se aproxima de Aí já é um Dostoiévski? outro movimento, né? Aí você tem um renovo do pensamento no século XX que se utilizou enormemente do pensamento de Dostoiévski. O Michel Levy, conversando, ele disse uma coisa interessante, que existe um círculo que o Max Weber fazia, ele é um especialista em Weber, né? E esses universos privados, né, da casa dos professores, né, é sempre muito bom, né, sempre muito criativo, né?
E o Weber tinha... Revela bastante sobre os autores, né? Então, Weber, o Simmel e dois pupilos, que era o George Lukács, né? E o Ernest Bloch. Imagina, né? Um quarteto com dois professores e dois pupilos, né? O Lukács chegando para fazer doutorado com Simmel e o Ernest Bloch já estudante, já com uma envergadura intelectual razoável. Mas a esposa do Max Weber falava o seguinte, que eles tinham um café que eles se reuniam todas as quintas e não existia uma reunião em que o Dostoiévski não era mencionado, né? Então, eles liam o Dostoiévski com uma preocupação religiosa, né? Existia até uma expressão, né? Quais são os 4 evangelistas, né? Mateus, Marcos, Ernest, Lukács e Bloch, né? Que eram 4 figuras com preocupações religiosas, mas essas preocupações religiosas não estavam voltadas para a igreja, não estavam voltadas para as escrituras, para esses conteúdos clássicos da religião, mas para um autor moderno, que era o Dostoiévski. Tanto que no final do Teoria do Romance, o Lukács fala assim, será o Dostoiévski o nosso próximo Homero? Né? Ou seja, que nos traz... Né? Tem uma confusão de categorias, o Homero é mais épico, né? Mas na fala do Lukács, mas é uma confusão que ele é meio jovem, não entendia direito, talvez. Né? Bom, deixa eu chamar um intervalo para a gente continuar a nossa conversa daqui a pouco. Nós estamos conversando sobre a relação entre mística, religião, o autor russo, o escritor Dostoiévski. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos com o professor Jimmy Cabral.